Olá, você está no canal Tutorial MetaTrader. Hoje eu quero te mostrar um macete para você trabalhar com time frames baixo. Isso mesmo. É um truque secreto, vamos dizer assim, né? Não sei se dá para usar o termo secreto, mas vamos dizer secreto porque poucas pessoas sabem, que na configuração desses dois indicadores aqui e trabalhando de uma forma diferenciada, você consegue pegar ótimas posições para você estar aí trabalhando no dia a dia, principalmente em time frames baixos, para quem gosta de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, enfim, tá? Você escolhe aí o seu time frame que você quer trabalhar, porque essa estratégia você pode trabalhar com ela em time frames baixos. Ela é recomendável mais para time frames baixos, tá? De 1 minuto até 15 minutos. E você consegue encontrar esses indicadores, são totalmente grátis, você não paga nada, você consegue encontrar em qualquer plataforma, só que a configuração que é colocada aqui é que faz toda a diferença. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar essa configuração, vou mostrar como é que você faz para colocar esses indicadores desta maneira aqui e vou mostrar também como é que você vai trabalhar com eles. E se você estiver chegando hoje no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha o conteúdo aí com os amigos, hype o vídeo e não esquece de ativar o sino, senão o YouTube não te avisa dos vídeos novos, tá bom? Então, bora lá pra gente conhecer essa estratégia matadora que utiliza dois clássicos indicadores que você encontra em qualquer lugar. Vamos lá então, vamos falar de como vai funcionar essa estratégia. Bom, como você já pode ter notado aqui, essa estratégia envolve dois indicadores clássicos que você encontra em qualquer plataforma, que são o MACD e o RSI, tá? O que pouca gente sabe é que tem várias maneiras de você trabalhar com eles, né? E tem um macetezinho aqui que você pode estar utilizando para você buscar operações que pouca gente sabe. Quais são os macetes? Combinando as confluências entre eles para você buscar oportunidades do mercado, certo? Então, brevemente falando dos indicadores, o MACD é super conhecido, né, por ser um oscilador com histograma, digamos assim. Então, como é que você vai estar trabalhando com ele? Quando ele fica verde forte, como está aqui, quer dizer que o mercado está forte para cima. Quando ele fica verde claro aqui, quer dizer que o mercado está em alta, mas já está perdendo força. Da mesma forma, quando ele está vermelho forte, o mercado está em queda forte. Quando ele está em vermelho claro, o mercado está em queda fraca, tá? Ou seja, está se recuperando, que é o caso que aconteceu aqui, ó, que foi onde deu essas três velas mais clarinhas aqui, deu essa correção aqui, tá? Da mesma forma, o RSI, você pode estar trabalhando com ele de duas formas. Você pode estar trabalhando com ele na sobrecompra ou na sobrevenda, que é o que a maioria faz. Ou você pode estar trabalhando com ele quando o preço atingir ápices, como é o caso aqui, ó, que atingiu o ápice aqui, atingiu o ápice aqui. E aí, na combinação com o MACD, você busca operações aqui em cima. De que maneira? Preste atenção. Quando o MACD estiver acima da linha zero, como está aqui, certo? E sucessivas velas estiverem dando verde aqui embaixo, digamos, quando aparecer umas 3 coluninhas verdes fortes, que nem apareceu aqui, e aqui embaixo estiver o verde do RSI, você vai buscar por uma operação de compra. Quando o MACD estiver vermelho abaixo da linha zero e estiver pelo menos umas 3 barrinhas aqui vermelhas e aqui embaixo no RSI estiver vermelho, que é o que aconteceu mais ou menos aqui, deixa eu ver aqui nessa região aqui, você vai buscar a operação para baixo. Você pode estar tanto buscando operação com time frame de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos e pode estar buscando operação com tempo de expiração tanto para próxima vela quanto para um pouco maior, né? Um tempo de expiração para mais velas à frente, o que eu sempre recomendo, tá? Se você puder buscar operações para tendência e não para vela, melhor para você. Então você vai estar trabalhando dessa maneira. Estratégia simples, muito eficiente e que você pode fazer em qualquer plataforma, e o melhor, é gratuito, você não paga nada e ainda qualquer pessoa pode estar fazendo, tanto o principiante quanto o profissional. Então vamos dar mais uma olhadinha para trás aqui para você ver. Ó, eu vou olhar as quebras, tá? O que são as quebras? Quando ele reverte na linha zero. Ó, aqui ele reverteu, veio para cá, ó, começou já segunda e terceira coluna aqui, então você entraria aqui, ó, poderia ter pego uma operação porque aqui embaixo estava vermelho. Ó, mesma coisa aqui, ó, 1, 2, 3,
a vela está verde aqui já está verde também, poderia pegar uma operação para cima. É infalível essa estratégia? Não é infalível, não existe nada infalível, tá? Mas para quem não quer procurar muitos indicadores por aí, quer uma estratégia fácil que encontre e que dê para utilizar em qualquer lugar, bom, essa como você vai configurar os indicadores? Agora que vem o pulo do gato aqui, então preste atenção. Isso aqui é a configuração para 1 minuto, tá? Se você quiser depois para 2 minutos, 5 minutos, aí você tem que mudar um pouquinho aqui. Mas esse setup, essa estratégia aqui é para 1 minuto que eu botei, tá? Então você vem nos indicadores, vai digitar MACD, vai pegar esse aqui, ó, média móvel convergente e divergente, que é o nosso MACD, certo? E vai digitar aqui índice e vai pegar o RSI, que é o RSI normal que todos nós conhecemos e que tem em qualquer lugar, tá? Então, como é que você vai configurar? O MACD você vai colocar nos valores, preste atenção, período rápido 34, período lento 144, tá? Aqui você pode desmarcar esse input. No estilo, você desmarca a linha MACD e a linha sinal, certo? Pode desmarcar esses valores aqui também, certo? Que não nos interessa, aqueles valores ali. E no RSI você vai fazer o seguinte, nos valores você vai digitar 2. O RSI no período de 2, você pode trabalhar com ele em qualquer time frame, certo? Porque nós vamos procurar pegar o que no RSI com período 2? Entradas rápidas, ou seja, nós vamos procurar por oportunidades rápidas. Então você pode usar essa configuração aqui em qualquer time frame do 1 ao 15, certo? E no estilo você desliga esse RSI Based DMA, porque senão ele vai botar uma média móvel aqui no meio que não nos interessa, tá? E aqui agora você vai configurar os extremos do RSI. Aqui onde tem 70 você bota 90. Aqui onde tem 30 você bota 10. Por quê? Nós queremos os extremos do RSI para quando o preço realmente estiver extremamente sobrevendido ou sobrecomprado e entrar em confluência com as cores do MACD aqui, para nós buscarmos operação lá no gráfico, tá? Aí dá um OK, está pronto o setup. Aí basta você trabalhar com ele desta maneira, se você quiser, ou se quiser achar uma outra maneira para trabalhar também pode. Aí se você for aumentar um pouquinho o time frame, por exemplo, vamos botar em M5 aqui, dá uma mudada um pouco aqui nos valores também do MACD, certo? Daqui a pouco cogite aumentar um pouquinho aqui e aumentar um pouquinho aqui, tá? Para ele acompanhar também as mudanças, certo? Não tem um valor fixo que você diga, em 5 minutos bota tal, em 1 minuto bota tal, tá? Não existe, certo? Eu coloquei esses valores aqui porque nos meus testes que eu fiz, né, e que eu vi que eles ficaram muito boa confluência, mas daí se você for colocar em outros time frames, em 1 minuto, né, que ficou muito bom, né, conforme eu estava mostrando. Se você for colocar em outros time frames, aí você tem que ir mudando o MACD até ele se encaixar direitinho com o RSI e conseguir se encaixar direitinho também com o gráfico, ou seja, para tudo ficar bem confluente entre todas as partes, certo? Para você conseguir pegar sempre as melhores oportunidades aí, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou da estratégia, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o conteúdo com os amigos aí, hype o vídeo e não esquece de ativar o sino para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, tá bom? Valeu, obrigado e te vejo no próximo vídeo.